Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês o professor de Física, Renato. Nessa videoaula eu quero tratar com vocês uma introdução ao estudo dos movimentos. Tranquilo? Vamos lá. Essa videoaula eu estou gravando em especial aos meus alunos do Colégio Estadual José Sá Nunes, para as turmas aqui de Vitória da Conquista e Veredinha, primeiro ano, tá? Primeiro ano do ensino médio. Então, turminha, olha só. Como eu já tinha falado para vocês em sala, enquanto estudantes de física, o que a gente vai entender ou tentar entender, né, é a natureza. A gente vai estudar os fenômenos da natureza. E a quantidade de fenômenos da natureza que envolvem movimento é muito grande. Eu poderia citar vários aqui: temperatura, corrente elétrica, transferência de energia, energia cinética. Existem muitos fenômenos da natureza que estão relacionados com movimentos. Então, se você quer entender a natureza, você tem que estudar movimentos para entender boa parte dela. Beleza? Então, vamos lá. Olha, um conceito de suma importância para a gente compreender os fenômenos relacionados aos movimentos é o de velocidade, tá? E aí eu vou escrever aqui velocidade escalar, porque por enquanto, ó, velocidade escalar, porque por enquanto a gente não vai se preocupar com direção e sentido. Então a gente só vai trabalhar a velocidade em sua quantidade. É 10, é 20, é 30, é 40, é 50. Depois, quando a gente aprofundar um pouco mais no estudo dos movimentos, a gente vai ver as grandezas vetoriais e como trabalhar com vetores. Aí agora não vai ser só uma velocidade de 10, é uma velocidade de 10, né, uma unidade, para a esquerda, para a direita, a 40 graus, a 30 graus, a 90, e tem vários exemplos. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ó, tudo que eu falar por enquanto, eu estou falando de forma escalar, só as quantidades. Tranquilo? Então, turma, ó, vamos supor que esse círculo represente o nosso planeta Terra. E que nesse planeta eu tenho uma cidade que eu vou chamar de cidade A, e eu tenho uma outra cidade aqui que eu vou chamar de cidade B. E aí essas duas cidades aí, existe uma estrada que liga as duas, vamos supor que seja uma estrada sinuosa, mais ou menos assim. E aí um objeto que se move, um móvel, então toda vez que vocês ouvirem falar em móvel, é algo que se move. Percorre este caminho, tranquilo? Este caminho aqui, turma, ó, recebe um nomezinho especial que é trajetória. Tranquilo? Então a trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Então, na hora que ele sai de A para ir até B, ele faz um certo caminho. O nome desse caminho é trajetória. E aí vamos supor que essa trajetória, em particular, ela tenha 150 quilômetros. Então, se alguém sair da cidade A para ir pela cidade B, percorrendo essa trajetória, vai andar um espaço aí, né, ou vai percorrer um espaço de 150 quilômetros. Esse móvel que eu estou analisando consegue fazer isso em 3 horas. Aí eu quero saber qual é a velocidade que ele desenvolveu. Beleza? Então, vamos lá. Turminha, o conceito de velocidade é esse aqui, ó. Eu vou escrever, depois a gente coloca a simbologia. Velocidade, definido como a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, a distância que o móvel percorre no tempo é a sua velocidade. Dado um certo tempo, quanto mais distância for percorrida, mais velocidade tem. Ou dado uma certa distância, quanto menos tempo for gasto, mais velocidade também tem. Beleza? E aí, trazendo aqui, ó, para o nosso exemplo, para essa cidade A e B aí, ó. Então, velocidade é igual à distância, que eu disse 150 quilômetros, dividido pelo tempo gasto, que eu disse 3 horas. Fazendo essa continha bem simples aí, a gente vê que a velocidade desenvolvida por esse móvel, 150 dividido por 3 dá 50, quilômetro dividido por hora fica quilômetro por hora. Então ele desenvolveu 50 quilômetros por hora, foi a velocidade dele. Só que, será que numa viagem, por mais que seja uma viagem curta de 150 km, um móvel consegue desenvolver 50 km por hora
constantemente? Provavelmente não, né? É muito comum isso não acontecer. Turma, só que o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu peguei a distância total de 150 km e dividi pelo tempo total da viagem, eu não tenho nenhuma informação a respeito do percurso. Então, por exemplo, esses pontinhos amarelos. Vamos supor que ao sair de A até B, ele passa por essas localizações amarelas. Essas localizaçõezinhas aqui, turma, recebe um nomezinho também, ó, muito importante, que é o de posição. É a posição dele na trajetória. Então, só apagar aqui. Olha, perceba os conceitos físicos que eu estou introduzindo, hein? Então, turminha, ó, esses pontinhos amarelos são as posições que ele desenvolve ao longo da trajetória. E eu não tenho uma informação em uma dada posição. O que eu sei é que a velocidade dele foi de 50 km por hora ao longo de todo o percurso. Por conta disso, a gente se refere a esse tipo de velocidade quando você divide a distância total pelo tempo total como velocidade média. Daí é coerente colocar um mzinho aqui, tá? De velocidade média. Tranquilo? Belezinha? Então vamos recapitulando, hein? O que a gente já aprendeu? Que o caminho percorrido pelo móvel, chamado de trajetória, as localizações por onde ele passa ao longo dessa trajetória é a posição ou as posições. E a definição de velocidade é a distância percorrida no tempo. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Turma, agora é o seguinte. Essa velocidade de 50 km por hora, será que vale sempre? Ou seja, será que sempre eu posso afirmar que essa velocidade é de 50 km por hora? Não, eu vou provar para vocês. Vocês já devem saber que o nosso planeta Terra está girando, não é verdade? Eu vou colocar aqui um eixo de rotação, vamos supor que seja aqui, e a gente sabe que o planeta gira em torno de um eixo de rotação. E é esse movimento que dá para a gente o dia e a noite. Então, ó, o planeta Terra está girando. E se você tomar um ponto mais ou menos aqui na linha do Equador, você vai ver que esse ponto ele está viajando a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora. Então, olha a análise que eu estou fazendo. Esse móvel, que está indo da cidade A até a cidade B, está em um planeta, e esse planeta está girando. Se eu olhar um ponto no meio do planeta, né, na linha do Equador, ele vai estar a uma velocidade de 1.700 km por hora. E ainda tem mais, galera. Olha para cá, ó. A gente sabe que o nosso planeta gira percorrendo uma órbita em torno do Sol, né, que é nossa estrela, e a velocidade com que ele faz isso em torno do Sol é de 109.000 quilômetros por hora. Aí eu volto à minha pergunta. O móvelzinho que saiu da cidade A e foi para a cidade B, eu posso dizer que ele está a 50 km por hora? Depende. Se eu fixar, guardem essa palavra, ó, um referencial. Se eu olhar só para o planeta Terra, ou seja, se o meu referencial for o planeta Terra somente, beleza. Eu posso afirmar com toda a categoria aí, ó, que ele vai estar, ou ele desenvolveu, né, uma velocidade média de 50 km por hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, referencial, que nesse caso é a Terra. Turminha, perceba que se você olhar agora para o Sol, para as estrelas ou para a Lua, por exemplo, já não posso afirmar que a velocidade dele ou a velocidade que ele desenvolveu foi de 50 km por hora, porque ele gira a 1.700 e ainda viaja em torno do Sol a 109.000. Então eu só falei isso não para confundir, mas para vocês verem a necessidade de se fixar um referencial. O referencial pode ser um corpo ou um objeto que você vai ter como parâmetro para medir as suas grandezas, né? No caso aqui, velocidade. Então, se eu tomar como parâmetro o planeta, sim, a velocidade que ele desenvolveu pode ser, em média, 50 km por hora. Tranquilo? Vamos recapitular? Olha o que a gente aprendeu. Ó, a gente já sabe que o caminho que um móvel percorre é a sua trajetória. Ao percorrer essa trajetória, ele passa por posições. A definição de velocidade é distância por tempo. E que
para a velocidade ou qualquer outra medida fazer sentido, eu preciso de um referencial. Tranquilo? Vamos lá. Turminha, vamos fazer uma análise diferente, trazendo para um formalismo matemático. Fica chato eu ficar aqui, ó, escrevendo velocidade, a distância dividido por tempo. Vamos substituir isso por letras para simplificar a nossa vida, né, nossos cálculos. Então, vamos fazer isso de uma maneira coerente. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um certo caminho, uma certa trajetória, e que um móvel percorreu essa trajetória aí. Vamos supor que eu tenho aqui uma bolinha, que eu vou representar um móvel. Ele saiu dessa posição e chegou nessa posição. E aí, daqui até aqui, ele percorreu, obviamente, uma distância. Vamos fazer de conta que esse exemplo seja o exemplo do móvel que foi da cidade A até a cidade B, beleza? Então, como é aquele exemplo lá, a gente já sabe que essa distância aqui é de 150 quilômetros. Turma, como é que eu calculo, como é que eu meço essa distância? Você pode fazer isso de duas formas. Vamos imaginar que você pega lá uma trena, uma fita métrica, né? Que é como se fosse uma régua. Você pode fazer de duas formas. Ou você coloca o começo da fita aqui, que vai ser o zero. Toda medida começa do zero, não é verdade? E aí você vai atribuir lá a posição, né, o espaço final. E nesse caso, eu estou atribuindo 150 km. Ou eu posso fazer diferente. Eu posso colocar a fita já aqui no final e medir lá no início e vou achar os mesmos 150. Então perceba, ó, tanto aqui em cima, como aqui embaixo, eu vou encontrar a mesma medida. Ou eu começo daqui e vejo o que dá lá, ou eu começo de lá e vejo o que dá aqui. Mesma coisa. Só que quando eu faço isso, eu defini um conceito importante na física. Gravem, que é a orientação da trajetória. Turminha, quando eu meço o zero aqui e vejo o que dá lá, eu estou orientando a minha trajetória para a direita. Isso significa que as minhas posições crescem para a direita. Beleza? Para a direita. Tranquilo, né? Deixa eu só colocar esse negócio para ficar bonitinho. Então aqui, turma, ó, desse jeito aqui em cima, eu orientei minha trajetória assim, ó. Ela está orientada para a direita. É para lá que as posições vão crescer. É óbvio, se aqui é o zero, então aqui vai ter o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, sei lá. Como está em 150, vamos botar aqui o 25 quilômetros, os 50 quilômetros, os 75, até os 150. Já embaixo, o que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu orientei a minha trajetória para a esquerda. Então, se aqui é o zero, então ela está orientada assim, ó, crescendo da esquerda para a direita. Então, 25 e por aí vai. Tranquilo, crescendo para cá, 50, tudo em quilômetros. Então, turminha, isso que é a orientação da trajetória. Você vai atribuir as posições crescendo para a esquerda ou crescendo para a direita. Beleza? Às vezes, nos problemas de física, isso é arbitrário, quer dizer, é você quem vai escolher. Às vezes não, o problema já vem definido. Bom, então vamos lá. Vamos definir aqui uns conceitozinhos para a gente. Espero que vocês estejam compreendendo, viu, turminha? Ó, vamos pegar uma outra trajetória aqui, tá? Tem essa trajetória. E aí agora eu quero orientar ela. Então Renato, o que eu vou fazer? Eu vou orientar ela para a direita, seguindo o exemplo da reta real. Então, as minhas posições crescem para a direita e decrescem, obviamente, para a esquerda. Turma, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir o marco zero, que é onde eu vou começar minhas medidas. Eu vou colocar aqui por simetria, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que essa trajetória esteja em metros. Então, esse é meu marco zero. Como eu afirmei que ela cresce para a direita, as posições vão crescer para lá. Eu vou pegar aqui, ó, de 10 em 10, posição 10 metros. Vou andar mais 10 metros, óbvio, vou para a posição 20 metros. Se eu andar mais 10 metros, eu vou para a posição 30 metros. E se eu andar mais 10 metros, 40. Ó, crescendo para a direita. Se para a direita cresce, para a esquerda decresce. Quem é 10 abaixo do zero, lembra nós? Menos 10. Se eu andar 10 metros para a esquerda, eu vou para a posição menos 10. Se eu andar mais 10 metros, menos 20, menos 30 e, por fim,
por menos 40. Então, tá aí uma trajetóriazinha toda orientada. E aí eu tenho um móvel, vou representar por uma bolinha. Vamos supor que esse móvel saia da posição 30 e vá para a posição 40. Então, ele estava aqui e veio para cá. Turminha, olha só. A gente já sabe aqui, só em olhar, qual é a distância que ele percorreu de 10 até 40. Ó, ao sair do 10 e ir para o 20, ele andou 10 metros. Ao sair do 20 e ir para o 30, ele andou mais 10 metros. E do 30 para o 40, mais 10. Totalizando aqui, 30 metros, na verdade. Se eu somar, ó, 10 mais 10 mais 10, eu obtenho o valor de 30 metros. É uma maneira. Só que a gente tem um jeito mais simples de fazer isso. Como? Olha, para sair do 0 até a posição 10, esse móvel percorreu um certo espaço. Verdade? Então, ó, do 0 até o 10, ele percorreu um certo espaço. Então, da posição 0 até a posição 10 é um certo espaço. Vamos chamar esse espaço de S. Por que S? Porque geralmente os livros trabalham com a abreviação de space. Em inglês é espaço. Como o móvel saiu daqui, então ele iniciou o movimento daqui, eu vou chamar de SO, que quer dizer espaço inicial. Tranquilo? Galerinha, vamos agora analisar lá, ó, aonde ele chegou. Ele chegou aqui, ó, na posição 40. Lá do 0 até o 40, ele tem um outro espaço. Essa posição 40 é um outro espaço em relação à posição 0. Como é o espaço final... Peraí, ficou feio, não ficou? Peraí, ficou feio esse negócio. Deixa eu parar aqui. Pronto, turminha, ó. Eu voltei, ele tinha ficado muito feio. Ó, então, ó, em relação à posição 0 até a 40, tem um outro espaço. E vamos supor aqui, ó. Vamos tentar traçar uma linhazinha mais certinha. Pá, pronto. Galerinha, ó. O espaço entre a posição 0 e até a posição 40, eu vou chamar de S sem nada, só o S. Esse S aí significa posição final ou espaço final, tá? Então, SO vai ser o inicial e o S o final. Olhando aqui para o desenho, vocês concordam comigo que o espaço percorrido pelo móvel é justamente esse daqui, ó, que eu vou fazer de vermelho. Ó, então, o espaço que ele percorreu não é esse daqui? Concorda ou não concorda? Ó, é esse. O espaço que ele percorreu é esse. Esse espaço percorrido, vocês concordam comigo que é justamente esse grande aqui de cima, menos esse pedaço pequeno? Olha aí, ó, geometricamente, ó, analisando, o espaço percorrido pelo móvel, que é esse vermelho, é justamente esse verde de cima, menos esse pedaço aqui de baixo, ó. É ou não é? É, galerinha. Ó, essa variação desse espaço do móvel, a gente vai representar pela letra delta, que é uma letra grega, e aqui vai representar variação. S de espaço, então a variação do espaço. E aí a variação do espaço, que eu chamo de delta S, é o espaço final, que é o grandão, ó, que é o S lá de cima, menos o inicial, que é esse S pequeno aqui, ó. Então, o delta S, que é a variação do espaço, é o S, que é a posição final, menos o SO, que é a posição inicial. Tranquilo? Então, fazendo aquele mesmo probleminha que a gente fez lá embaixo, só que agora não analisando a figura, mas fazendo a conta. Ó, delta S é igual ao espaço final. A gente viu lá, é 40, ele chegou aqui na posição 40, ó. Menos o inicial, ele saiu do 10, seguindo essa lógica. Então, o delta S, que é a variação dos espaços, 40 menos 10, 30 metros. Tá aí, turminha. Beleza. Galerinha, como a gente está trabalhando com grandezas escalares, isso aqui pode ser chamado de deslocamento também. A ideia do tempo é similar. Ó. Quando ele sai daqui, ele sai de um tempo inicial, que eu vou chamar de t. Vou botar de outra cor para diferenciar. E quando chega lá, ele chega em um instante de tempo final, que eu vou chamar de... Ó, melhor, aqui ó, vou chamar de t0, que é o tempo inicial. E aqui de t, que é o tempo final. Então, ele sai daqui em um certo instante. Esse instante, né, vai mudar. E aí, quando ele chega na posição final, ele chega no instante de tempo t.
Qual seria a variação do tempo, dos instantes de tempo? Se para a variação dos espaços eu chamei de ΔS, a variação do tempo eu vou chamar de ΔT. E a lógica é a mesma, ó. É o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Tranquilo? Então é isso aí. Galerinha, fazendo agora um formalismo matemático, em vez de escrever velocidade é distância dividido por tempo, como está aqui, ó, velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo, eu aplico essa notaçãozinha que a gente acabou de ver, e aí eu fico com isso aqui, ó, e velocidade, vou representar pela letra V, m de média, é a variação dos espaços, que é a distância percorrida, dividido pelo tempo gasto, que é a variação dos instantes de tempo. Então tá aqui, turminha, ó, de uma maneira matemática, é assim que a gente representa a velocidade. Beleza? Bora recapitular. Ó, sem perca de tempo, turminha, ó. O caminho percorrido pelo móvel é uma trajetória. Ele passa por sucessivas localizações que a gente chama de posição. E tudo isso só vai fazer sentido se eu definir um referencial, que é um parâmetro de medida. A definição de velocidade é a distância dividido por tempo. Bom, e aí, ó, quando eu oriento uma trajetória, que é o caminho que ele percorreu, eu posso fazer de duas formas, ou crescendo para a direita ou crescendo para a esquerda. Fica a seu critério, às vezes não, às vezes o problema já vai vir determinado. E aí a gente viu a noção de espaço, o que é espaço, e que a distância percorrida pode ser vista como a variação desses espaços que eu represento por ΔS, como posição final menos posição inicial, analogamente o tempo. Tudo isso reunido me dá essa notaçãozinha para a velocidade média. Beleza? Galerinha, para a gente começar a fazer questões, eu só vou mostrar para vocês as unidades. Quais são as unidades de velocidade? Não é verdade? Quais são as unidades? O que eu uso para medir velocidade? No SI, galera, no SI vai ser o seguinte, ó. Velocidade, né, distância por tempo. Então vai ser a unidade de distância. No SI é o metro dividido pela unidade de tempo, que é segundo. Então, no sistema internacional, unidade de velocidade é metro por segundo. Só que existem diversas formas de medir metro, de medir distância, de medir tempo. Logo, vai haver diversas unidades para velocidade também. Então, por exemplo, se a distância estiver em quilômetro e o tempo estiver em hora, vai sair quilômetro por hora, muito usual. Se a distância estiver em milha e o tempo estiver em hora, vai sair milhas por hora. Se, por exemplo, a distância estiver em centímetros, vamos escrever centímetros e o tempo estiver em hora, centímetros por hora. Se a distância estiver em milímetro e o tempo estiver em dia, vai sair milímetro por dia. Por milímetro por dia, professor, é uma unidade de velocidade, não é usual, mas é uma unidade de velocidade. Isso aqui pode ser, por exemplo, o crescimento do cabelo, alguma coisa. Bom, mas o usual mesmo é metro por segundo e quilômetro por hora. E aí é interessante a gente saber como relacionar uma com a outra. Então, por exemplo, galera, vamos botar um diagramazinho aqui, ó. Se você tiver quilômetro por hora e quiser relacionar com metro por segundo, você faz isso dessa forma, ó. De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Por que isso, né? Mostra assim, não cai do céu não, viu? Eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu achar um espaçozinho aqui. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 1 km por hora. Transformando em metro por segundo, 1 km é 1000 metros. Então, 1000 metros, 1 hora é 3.600 segundos. Então, 1000 metros por 3.600 segundos. Eu vou simplificar isso aqui. E a maior simplificação que eu consigo é dividir em cima por 1000 e embaixo por 1000 também. Se você dividir em cima por um número, divide embaixo pelo mesmo número, senão você muda a fração. Dividindo 1000 por 1000 dá 1. E quando você divide de 3.600 por 1000 dá 3,6 metros dividido por segundo. Então, 1 km por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Ó, então o que eu fiz? Esse caminho, acabei dividindo por 3,6. O caminho oposto, a gente acaba multiplicando. Então, daí, justifica esse teoremazinho aqui, ó, dividindo e multiplicando por 3,6. Tranquilo?
Então, turminha, fazendo aqui um exemplozinho, ó, para a gente ver como é que é. Um ciclista parte da cidade A, então eu representei a cidade A aqui, às 9h30. Então, isso aqui, ó, foi no instante de tempo inicial, que é 9h30, beleza? E aí, ele chega à cidade B, distante 72 quilômetros, às 13h30. Então, o tempo final foi 13h30. Olha, eu não tenho a posição da cidade A e nem tenho a posição da cidade B, mas a questão já me disse que a distância entre elas duas é de 72 quilômetros. Bom, isso é importante vocês compreenderem na questão. Então, a distância entre elas aqui, ó, já foi dada e é de 72 quilômetros. Tá aqui. E aí a questão está me pedindo qual é a velocidade escalar média desenvolvida por esse ciclista em km por hora e em metro por segundo. Então vamos lá. Primeiro passo, qual é a equaçãozinha? A gente viu que velocidade média é a variação dos espaços, ou a distância, né, dividido pelo tempo. Eu já tenho a distância. A questão me diz que a distância é de 72 quilômetros. Eu preciso do tempo. Galerinha, ele saiu de lá, ó, às 9h30, chegou 13h30. Então, eu vou fazer 13h30 menos 9h30. Tá bom? Então, aqui é 9h30. Fazendo essa continha à parte aqui, ó. 13h30 menos 9h30, seguindo aquelas regrinhas. Quando eu faço 30 minutos menos 30 minutos, dá 0 minutos, né? E 13 menos 9 dá 4 horas. Então, 4 horas e 0 minutos. Então, no final das contas, 4 horas. Foi o tempo que ele gastou. Trazendo para a equaçãozinha, 72 dividido por 4. Quando a gente fizer essa continha, a gente vai ver que isso dá 18. Verdade? Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu trago para cá, 72 dividido por 4, 18. Belezinha aí? Então, aqui, ó, o resultado é de 18 quilômetros por hora. Beleza, turma. A questão ainda me pediu em metros por segundo. E aí, vamos relembrar? Como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Basta pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 3,6. Então, quando eu pego 18 e divido por 3,6, vamos ver o que vai dar aqui? Então, vamos lá, ó. 18 já está aí. Dividido por 3,6, 5. Significa que ele andou a 5 metros por segundo. Então, ou 18 km por hora, ou 5 metros por segundo. São velocidades diferentes? Não, é a mesma velocidade, só está expresso em unidades diferentes. Aqui está em km por hora e aqui está em metro por segundo. Tranquilinho aí, turma? Beleza? Mais um exemplozinho aqui para a gente concluir a nossa videoaula de hoje, certo? Então aqui, galerinha, ó, nessa questão ele me deu agora um gráfico. E esse gráfico está relacionando a distância e o tempo. Vocês reparem aqui, ó, ele começa a partir do 0, vai para a posição 2, posição 4, 6, até a posição 16. Se vocês olharem aqui, ó, a posição que ele alcança é até a posição 16. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar mais nítido. Aqui, ó. Essa é até a posição que ele alcança. Isso de 0 até 5 segundos. Então, na verdade, o que está acontecendo? Ele sai da partir do 0 e aí vai mudando de posição, mudando de posição, mudando de posição. Chega na posição 16 em 4 segundos e aí fica parado lá até 5 segundos. Eu quero saber a velocidade média. Galerinha, então vamos embora. Aplicando o nosso conceito, a gente sabe que velocidade média é a distância percorrida, que é o ΔS dividido pelo tempo, que é ΔT. Certo? De cabeça vocês podem fazer, mas eu vou fazer em parte aqui.
Quem é o ΔS? É a variação dos espaços. Ele começa a partir de que posição? 0. E vai até a posição 16. Ó, começa aqui do 0 e vai até a posição 16. 16 é o final, 0 é inicial. Então, é 16 menos 0. 16 menos 0 é o próprio 16. Como está em metro, ó, então 16 metros. E o ΔT, a mesma lógica. É o tempo final menos o inicial. O tempo final é 5 e o inicial é 0 também. Então, vai ser 5 menos 0. 5 menos 0, 5 segundos, porque o tempo está em segundos. Tranquilo? Então, agora eu já tenho aqui os valores que eu preciso. Deixa eu circular aqui, só para vocês verem que foi contas separadas. Agora eu vou aplicar na definiçãozinha de velocidade e acabou a questão. Então, turminha, a velocidade média vai ser o ΔS, que eu achei 16, dividido pelo ΔT, que a gente achou certo. Então, fazendo a continha aqui, ó, 16 dividido por 5, vocês vão ver que isso dá 3,2. Como a unidade de distância está em metros e o tempo em segundo, metros por segundo. Beleza? Então é isso aí, tá, turma? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Eu vou mandar junto a sequência de atividades que vocês vão fazer do livro mesmo de vocês. E quando voltar eu vou pegar essas atividades e a gente dá uma revisada. Certo? Um abraço a todos e bons estudos.